Olá, tudo bem? É o Rudimar, com as dicas do Rudimar. Falaremos hoje sobre corte de madeira. A gente fica sempre com aquela pensando como é que a gente vai cortar, com qual é a ferramenta que eu vou usar, qual é o tipo de madeira que eu tenho, se adequa esse serrote ou essa tico-tico para esse tipo de madeira, como é que eu faço o corte bem feito e no esquadro. Vem comigo? Continuando nosso trabalho de corte, como é que nós fazemos corte? Eu trouxe aqui para vocês algumas ferramentas de corte que a gente usa normalmente. Eu até vou pegar mais uma que está aqui em cima que eu esqueci de pegar. Que é uma circularzinha de mão. Tá. Mas o que é o nosso foco hoje? Nós sabemos como usar e aonde usar um serrote, uma serrinha de serrar ferro para serrar madeira, um serrote maior, qual é o tipo de corte que ele faz, a tico-tico e qual a lâmina de tico-tico. Eu quero mostrar para vocês as lâminas que a gente vai usar, serrote, tico-tico, etc. E aqui tem a lâmina de tico-tico. Para qual tipo de trabalho vamos usar essa lâmina? Essa é uma lâmina pequenininha para fazer detalhes de redondos. Essa é uma lâmina que tem acabamento para os dois lados, ela corta para baixo aqui e corta para baixo aqui. Vou explicar um pouquinho melhor depois o tipo de corte que ela faz um acabamento muito bem feito. Essa lâmina ela tem acabamento lateral, ela corta para dentro, então ela é para não lascar nada dos dois lados, ela faz um trabalho muito bom na melamina. Essas duas fazem um trabalho muito bom na melamina. E essa com um dente bem espaçado e dente aberto para trás para fora, tipo serrote, é para serrar madeira maciça. E agora vamos trabalhar então como é que a gente faz com a lâmina e com o serrote para cada trabalho. Nossa primeira coisa que a gente faz é usar um esquadro. Para que eu vou usar o esquadro? Para marcar o meu corte. Meu corte tem que ser reto, então o esquadro ele me deixa o corte reto, a linha para eu poder trabalhar certinho. Essa é uma madeira espessa, tem 2 cm, 1,8 de espessura. Qual é a ferramenta que eu vou usar? Essa ferramenta, para mim usar ela retinha, a serra de serrar ferro, eu tenho que ter muito pulso firme e ainda por cima um pouco de sorte, porque ela entorta. Olha aqui, ó, ela dá de si. Então ela não é boa para um corte, de madeira grossa. Ela é boa para um corte de madeira fininha, que eu consigo fazer um corte mais preciso e um corte mais limpo. O serrote de costas, esse serrote de costas, que ele tem as costas aqui, ó, e essas costas podem ser arrancadas, paceteado fora, que ele fica mais maleável também. Mas a gente usa sempre ele com as costas para poder ter uma maior firmeza, porque ele é um corte de precisão, ele dá mais precisão no corte, porque ele não entorta com essa costa dele. Deixa ele bem firme e ele não entorta. O serrote comum que a gente está acostumado, tá? O serrote que canta, ó. Dá para fazer até música com o serrote. Tá? Se não der para fazer outra coisa, não souber serrar, faz música com o serrote. Ó. Aí você pode até brincar um pouco. Esse serrote ele não te dá uma precisão muito boa para corte fino, mas para corte longo, usando toda a extensão dele, você consegue um corte bom. Esse é um serrote para abrir peças ao comprido. Muito usado para abrir a peça ao comprido, assim, ó. Que ele te dá o ângulo diferente do serrote de costa, que ele vai trancar aqui, ó. O serrote de costa é para um corte pequeno com mais acabamento. Um corte que nem esse aqui, com mais acabamento. A tico-tico usamos para todos os cortes, tá? Todos os cortes. Como eu sempre recomendo a tico-tico, que ela tenha um engate rápido para tirar e botar a lâmina, que aí fica mais fácil de trabalhar. Esse aqui está duro, tá? E aí fica mais fácil de trabalhar para tirar e botar a lâmina. E aqui do lado ela tem uma regulagem. Normalmente quase todas elas têm, as profissionais têm, tá? Uma regulagem de o que? 0, 1, 2, 3. Às vezes 0, 1, 2. O que é essa regulagem? Ela dobra aqui assim, ó. Quando tu faz no 0, a precisão da máquina é maior. Ela faz mais acabamento. Porque ela vai só fazer o corte assim, ó. Só o corte assim.
quando a gente faz 1, 2 ou 3, é para corte mais rápido. Ela faz assim também, ó. Aí ela alavanca o corte. Então ela faz um corte mais rápido, só que não é um corte tão limpo. Nós vamos experimentar isso agora no corte. Vou mostrar para vocês como é que fica cada corte. Então, para que a gente serve, para que serve cada lâmina de tico-tico? Quando a gente vai comprar ela tem uma especificação aqui assim, ó, lateral, às vezes aqui atrás. Aí ela diz que é para cortar madeira, ou é para cortar um outro revestimento, serve para cortar, qual é a espessura da madeira para cortar. E essa daqui é a Starrett, que eu mostrei para vocês, que tem o dentinho para cima e para baixo. Se olhar bem aqui assim, ela tem o dentinho dela de baixo, vou botar a cabeça abaixo, vou botar ela certinho aqui. O dentinho de cima corta para baixo, tá? E o dentinho de baixo corta para cima. Então no meio aqui assim, ó, ela é feita para não lascar a madeira. Porque a tico-tico tem um problema, normalmente o dente dela sempre é para cima. Ela faz o corte na volta. E quando ela corta aqui assim para cima, ela lasca para cima a madeira. Então se tu quer um acabamento bem feito com a lâmina comum, tu tem que fazer a madeira virada de cabeça para baixo. Porque o lado de baixo vai ficar bom, o lado de cima não vai ficar bom. Então essa lâmina veio para substituir esse problema, para sanar esse problema. Porque ela corta de cima, corta para baixo e de baixo ela corta para cima. Então o meio fica sempre bem acabado. E vamos continuar esse trabalho. Essa aqui também dá o acabamento. Como eu falei agora há pouco para vocês, essa aqui ela é voltada para dentro. Por fora ela é bem lisinha, o corte, o cabelo dela. E para dentro ela engancha e corta por dentro. Então ela tem os dentes voltados para dentro dela assim. Não é que nem a outra que é voltada para fora assim. Então ele é voltado para dentro e faz o acabamento bem feito o corte. Vamos cortar então, pessoal? Vem comigo. Agora nós vamos marcar as peças para fazer o nosso corte, tá? Para que o corte seja feito em linha reta, perfeito, tá? Então fica mais fácil de trabalhar. Aqui eu estou com a tico-tico, tá? Madeira maciça. Essa daqui é uma madeira maciça. Ela é mais dura, mais espessa. Então nós vamos fazer um corte com a lâmina tico-tico para acabamento. E depois vamos fazer com a lâmina tico-tico para corte de madeira mesmo, tá? Aqui estava no zero, sem para acabamento. Agora eu vou fazer o corte, terminar esse corte com ela. Ela dá um pouquinho mais de velocidade. E o corte, como a lâmina era para acabamento, então não dá para perceber praticamente nada de diferença entre uma e outra, tá? Entre um corte e outro, mas esse corte andou mais, tá, do que esse aqui. Só que não saiu tão preciso. O corte, ó, aqui ficou limpinha a madeira e aqui está bem estragado em cima, né? Lascou bastante para cima, porque ela fez esse trabalho assim. Vamos marcar de novo a nossa madeira aqui. E vamos fazer o corte com essa lâmina aqui, que é a lâmina mais reforçada para madeira maciça. A lâmina está quente, meu Deus do céu. Então vamos cortar agora com essa lâmina de tico-tico, que é uma lâmina mais reforçada. Uma lâmina de acabamento, sem acabamento, mas é para corte bruto mesmo. Se vocês repararem, até o barulho é diferente da máquina. A máquina não apanha tanto e o corte fica rápido e bem feito. Também estou usando no corte mais rápido, abrir madeira mesmo. Ó, ele até ficou com um corte bem limpo, mas aqui dentro fica feio o corte. Aqui tá
Ele tá bem poroso, porque não é uma serra para acabamento. E a gente está usando um banquinho aqui. Por que eu uso o banquinho? Para te poder ter um apoio melhor. Se usar em cima da mesa, tu não fica sem apoio, fica muito alta para poder fazer o trabalho. E aqui assim não, fica numa posição boa de trabalhar. Vamos fazer outro corte? Vamos comigo. Aqui nós temos melamina branca. Vamos fazer um corte com a serra para madeira maciça. Você vai ver como é que fica o acabamento desse corte. Eu estou com muita sorte. A lâmina está muito boa porque não lascou nada. Normalmente lasca muito isso aqui. Tá? Olha aqui, ó. Tá bem bom esse corte. Vamos ver qual outra lâmina. Já estou fazendo mais umas marcações para poder ter noção dos cortes. Ó, o segundo corte aqui, ó. Teve um lascadinho, teve, e eu estou com a linha 3 aqui, ó. Vamos fazer o corte com mais precisão. O corte ficou mais limpo. Ó, então vai ver que o corte aqui ele é mais largo, né? Aqui já mais fino e aqui é mais fino ainda. E o corte ficou mais limpinho aqui e mais preciso. Aqui ele ficou torto o corte, já começou a dançar. Aqui ele ficou reto, mas ele não teve uma linha certa. E o acabamento não ficou legal e aqui ficou bem melhor o acabamento. Vamos ver com outra lâmina de tico-tico. Essa aqui é outra lâmina de tico-tico, nós cortamos antes com essa aqui, que é parecida com esse corte aqui, só que não dá tanto acabamento. Cortamos com essa aqui, que é para madeira maciça. Essa, em virtude, não dá acabamento nenhum, é para não dar acabamento nenhum. E depois vamos cortar com mais outra ainda. Esse último corte, mais preciso ainda, porque não tem praticamente... Olha, eu consigo enxergar de lupa aqui um dentinho aqui, assim, um estragadinho. Aqui tem vários, aqui. Esse aqui tem mais ainda, vários grandões aqui também. E esse está bem preciso o corte, tá? Aqui nós temos a lâmina da Starrett, que ela corta embaixo, ela corta para cima, e em cima ela corta para baixo. Vamos ver como é que fica o corte dela. Nós fizemos o corte então com várias lâminas de serra aqui, serrinha tico-tico diferente uma da outra. E a última aqui, que é o corte mais limpo, foi feito com a lâmina da Starrett. Essa lâmina da Starrett ela corta de baixo para cima e de cima para baixo. O acabamento ficou perfeito na lâmina da Starrett. E a precisão, eu senti na hora de firmar ela aqui, que ela fica muito boa para trabalhar, tanto quanto as outras de primeira linha. A que fica mais sem vergonha é a que não tem precisão mesmo, que é para serrar madeira maciça. E as outras ficaram bem boas de corte. E a Starrett ficou mais limpo. E essa minha lâmina Starrett não é nova. Já foi usada várias vezes. Agora vamos fazer o corte no serrote, na serrinha serra-ferro, serrote de costas e o serrote comum, para ver como é que fica o acabamento desses, tá? Vem comigo. Nós vamos fazer primeiro um corte com a lâmina de serra-ferro, para ver como é que fica o trabalho dela, tá? A precisão dela eu tenho que ir ajustando, né? Porque ela vai se entortando todinho. E aí eu tenho que ajustar na mão aqui como é que eu vou trabalhar ela.
para poder tentar fazer um corte reto. Ó, o corte ficou limpo, tá? Só que não ficou reto. Ele tá todo assim, ó, tá atravessado. Teríamos que passar uma plana para depois mais ou menos tentar ajustar ele. Mas ficou todo atravessado, mas ficou limpo. Tá? Vamos para o outro corte. Agora com o serrotinho de costas. Serrote de costas, o corte ficou todo no esquadro. Só que ficou mal feito, ele não dá acabamento, não dá tanto acabamento que nem a lâmina de serra-ferro. Os dentinhos são menores. Existe alguns serrotes de costas que os dentes são menores. Trabalha melhor, daí também é questão de acabamento. Mas sempre dá uma lascadinha ou outra. Tá? Vamos para o outro aqui, o serrotão agora. Esse serrotão até, os dentes dele estão menores do que o serrote de costa. O serrote de costa está com um dente grande e o pequeno, o serrote grandão está com o dente pequeno. E até um serrote que provavelmente vai dar um acabamento bom para os dentes serem pequenos. Normalmente esses dentes são bem mais abertos para poder fazer um corte maior. Por que a gente usa toda a extensão do serrote? Para a gente manter o fio dele perfeito de uma ponta a outra. O fio dele fica perfeito de uma ponta a outra. A gente consegue explorar todo ele e conseguimos deixar ainda um tipo de corte que fique mais ou menos no esquadro. O serrote, ele serra para baixo. Para baixo ele vai empurrar e vai fazer o corte. De volta ele não corta, ele corta só para baixo. Aí tu volta segurando, puxando e empurra para cortar. Vamos ver como é que ficou forte esse aqui agora. Atrás a saída dele ficou igual, ficou bem lascada, né? Porque ele corta para baixo. E em cima não lascou tanto porque o dente dele é menor do que o serrote de costas. E o corte deu perfeito, preciso. Porque eu explorei todo ele, tá? Fica bom para cortar no esquadro com o serrote. Nesse caso da melamina, temos que dar uma lixada para poder fazer acabamento depois. Então por hoje nós trabalhamos bastante. Eu já estou até cansado aqui. Com meia dúzia de cortezinhos estou cansado. Eu acho que eu estou fora de forma para esse tipo de coisa. Mas deu para explicar bem as lâminas de tico-tico, como é que a gente usa, qual é o critério que a gente tem delas, a serra, o serrote, como é que a gente faz com o esquadro para poder ficar uma linha reta do corte. Nós podemos fazer o seguinte até, quando a gente tem um corte que não fica tão perfeito, a gente usa também uma plana para deixar aproximar o corte para ficar no esquadro. Tá? Às vezes a gente tem um corte que fica um pouquinho torto e aí a gente tem que dar uma emparelhada com uma plana. Mas hoje o nosso trabalho foco foi serrotes, lâminas de tico-tico e cortes. Tá? Qualquer dúvida, por favor, vão lá no canal, deixem a sugestão, façam crítica, deixem as dúvidas. Assim que eu puder, eu vou leio todos os comentários e assim que eu puder eu respondo eles de maneira que vocês fiquem a contento, tá? Perfeito, pessoal? O joinha, inscreva-se no canal e faça um comentário. Obrigado.